E ai, seu bando de beta, tô aqui de novo para fazer uma nova teoria. E eu tô bem animado para isso. Então aproveitem o máximo dessa teoria, já que tô bem animado para fazer ela. Sem mais delongas, bora pra teoria. A teoria começa comigo voltando da escola. Eu era um estudante normal e estava só vivendo minha vida normalmente. Eu olho para pessoas rindo e penso, a vida pacata é tão entediante, queria algo a mais na minha vida. Eu ando até uma loja de conveniência perto da minha casa e olho alguns refrigerantes para comprar. Eu compro a mais barata e também compro alguns salgadinhos. E abro a latinha e quando ia beber, eu pisco meus olhos. E quando abro eu estava em um lugar completamente diferente. Eu fico em choque por alguns segundos, eu olho para frente, meus olhos estavam balançando e algo esbarra em mim. Eu olho e percebo que era um tipo de homem lagarto. Eu fico em choque por alguns momentos e estava morrendo de medo disso. Mas o homem lagarto fala, desculpe, eu me descuidei. Eu olho para ele e falo, tá tudo bem. Eu fiquei parado. Ele continua a andar e eu vou até um banco e me sento. Eu olho em volta e penso, vai se foder, eu tô em um mundo Isekai e isso é algo incrivelmente horrível, a menos que eu tenha recebido um poder apelão. Eu estendo a mão e tento usar magia, mas não funciona. Eu suspiro e falo, eu tô fudido. Eu olho em volta e vejo uma garota correndo e logo atrás uma linda e alfa de cabelos prateados e penso, peraí, isso não deveria estar acontecendo? Todos os Izekais, menos este. Eu me levanto e falo para mim mesmo, espera, se eu estiver certo eu tenho retorno após a morte, então eu não preciso me preocupar com isto, certo? Eu sorrio e iria atrás da garota de cabelos prateados, mas então eu penso, espera, como eu tenho certeza disso? E se eu morrer e morrer mesmo? Eu paro de imediato, e olho para trás, eu engulo seco e penso se vale mesmo a pena fazer tudo que o Subaru fez sem ter certeza que eu realmente vou conseguir sobreviver. Eu me viro e vou para outro lugar. Eu corri para o mais longe possível de tudo. Eu vou até um comerciante e mostro meu celular e alguns dos meus materiais escolares que ele poderia querer, como lápis de cor, canetas, papel e uma calculadora eletrônica. O comerciante quase enlouqueceu com meus itens e eu penso, meu kit inicial de Isekai é uma bosta enorme, mas já serve para vender. Eu um saco de dinheiro e falo, foi ótimo fazer negócios com você. Você sabe onde eu posso pegar uma carruagem para Kararagi? O homem aponta para um lado e fala, ali tem um homem que pode te levar para lá. Eu olho para o local e agradeço o homem. Eu vou direto para o local informado e converso com o homem. Ele me fala que me levaria para Kararagi por 5 moedas de ouro. Eu entrego as moedas e subo na carroça enquanto ele se organiza para ir. Eu penso, caso eu realmente tenha o retorno após a morte, eu vou voltar para esse dia em algum momento. Caso isso não aconteça, pelo menos vou tentar ter uma vida pacífica nesse mundo de fantasia. A carroça começa a se mover enquanto eu olho para fora em direção à capital. Eu não poderia ficar, caso isso acontecesse eu morreria congelado igual um picolé. Um pequeno time skip se passa. Eu estava estudando sobre magia em alguns livros, então alguém bate na minha porta. Eu fecho o livro enquanto boto um marca-página no meio. Eu vou até a porta e abro o olho e vejo a Libel. Eu sorrio e falo, já tá na hora. Eu pergunto enquanto ele entra dentro da minha casa que era alugada. Sim, pegue sua espada e vamos para o nosso treino diário. Eu pego uma espada medieval comum, eu e a Libel vamos para fora e treinamos um pouco. Explicação do que está acontecendo. Se passaram 4 anos e agora eu estava com 20 anos de idade. Eu percebi que muitas pessoas estranhavam meu nome, então coloquei meu nome como Kazuma para ninguém ficar rindo ou estranhando meu nome real. Os acontecimentos mais impactantes foram a morte de Emília, como esperado, e a quase destruição da capital de Lugnica, e por sorte Reinhard estava lá no dia e impediu do gelo destruir ainda mais o mundo. Puck foi morto e a capital se recuperou após um tempo. Felt também foi de vala, então ficou sobrando apenas 3 candidatas, mas infelizmente Crush sumiu da mente de todos pela raíz da baleia branca, deixando Félix completamente maluco e depressivo sem ele saber o porquê. Anastasia foi morta em Pristela, já que Reinhard não estava lá e não tinha Subaru, então Priscila estava no cargo de rainha atualmente em Lugnica, que não é de todo mal, mas eu realmente não acho que de todas ela fosse a mais adequada.
De qualquer forma, eu tinha aprendido a ler e escrever a língua desse mundo. Eu também estava pesquisando sobre magia e espíritos e foi desse jeito que consegui ajudar a Libel com umas coisas de espíritos. Então em troca ele virou meu amigo e também estava me ajudando a aprender esgrima. E eu tinha evoluído bastante. Eu também descobri pela morte de Crush que eu provavelmente tinha o retorno após a morte por estar me lembrando dela. Após nosso tempo de treino, eu estava cansado no chão. A Libel riu enquanto fumava em seu cachimbo. Ele falou: Kazuma, você está mais forte. Quando começamos nosso treino há 3 anos atrás você estava bem fraquinho, não conseguia nem ver meus movimentos. Mas agora além de ver consegue desviar e até mesmo repelir. Você está usando magia para fortalecer sua força, sentidos e velocidade. Você realmente está evoluindo rapidamente. Eu escutava isso e sorri percebendo minha evolução. Eu ainda não estava forte o suficiente para derrotar a Libel. No meu estado atual eu só daria um pouco de dificuldade para ele me derrotar. Por isso iria ter que evoluir mais. Eu falo enquanto olho para ele. Acho que sim, vou sair da cidade e vou para Lugnica. Tenho umas coisas para resolver por lá. Provavelmente a gente nunca mais vai se ver. A Libel se surpreende e pergunta: por quê? Eu respondo de imediato. Já que eu descobri que minha magia de água pode ser usada com magia de cura, eu quero melhorar isso. Eu sinto muito por ter que te dizer adeus, mas eu realmente preciso fazer isso. A Libel sorri e fala: não precisa se preocupar, você me ajudou muito e deixou minha vida mais divertida desde que veio para cá, ajudando todo mundo e falando histórias incríveis desses tais animes. Eu sorrio e penso que se eu não tivesse o retorno após a morte eu viveria em Kararagi até morrer e teria filhos e uma família para mim não precisar me preocupar com o futuro. Mas com o retorno após a morte eu precisaria me preparar para que quando eu voltasse tivesse um mínimo para mim conseguir fazer tudo só que mais facilmente. Eu olho para a Libel e toco seu ombro enquanto falo: eu vou treinar todos os dias, eu vou te superar em algum momento e isso é uma promessa. A Libel sorri e a gente se despede. No outro dia eu arrumo minhas coisas e antes de eu ir embora a Libel me entrega uma katana enrolada em um pano e junto de patrache que eu encontrei de alguma forma na minha vida. Eu fui para Lugnica, eu até tive conflitos com mágios no meio do caminho, mas eu facilmente os matei com a katana que a Libel me deu. Ela era rápida e eficiente, cortando tudo com facilidade. Eu penso enquanto olho para a lâmina coberta de sangue. Esta katana é incrível. Se eu puder pegar esta espada de novo quando voltar da morte eu iria ficar muito feliz. À noite, eu lia os livros de magia e espíritos e treinava um pouco a usar mana e tentava fazer contratos com espíritos menores com mana, mas era difícil para mim. Com o passar dos dias eu estava em Lugnica, eu fui para um hospital e deixo o patrache fora na frente do estabelecimento. Eu vou para dentro do hospital e encontro quem eu queria, Félix. Eu vou até o gato andrógeno e pergunto: você poderia revisar o meu corpo? Ele olha para mim com um olhar morto e fala: 2 moedas de ouro. Eu pago pela consulta e ele usa magia. Ele vê alguns ferimentos e também vê alguns ossos quebrados. Ele me cura e eu pergunto: você parece triste. Félix responde: eu só sou assim, mesmo que antigamente eu era mais feliz. Eu pergunto novamente: perdeu alguém? Ele olha para mim com uma cara de cu, mas eu reformulei minha pergunta sendo um pouco mais direto: perdeu alguém para a baleia branca? Pergunto sorrindo para debochar da cara dele, e ele caiu direitinho na minha armadilha. Ele cerrou os dentes e tentou me estrangular, mas levou um soco no rosto e um mata-leão. Félix tentou se defender, mas eu era mais forte e ele acabou cedendo. Eu soltei ele e falei: se você me ajudar a aprender magia de cura e de gelo ao máximo, vou te ajudar com essa sua depressão, garoto gato. Ele me olhou e é incrédulo da minha força e ele grita: você sabe de algo? Eu falo olhando ele de cima: sim, eu sei até mais que todo mundo sobre quem você perdeu. E se me ensinar o que estou pedindo vou te recompensar pela sua ajuda dando a informação que você tanto quer. Ele fica me olhando e parecia querer muito a informação, mas também não tinha certeza se eu sabia ou não disso. Félix se levanta e me olhando com seus olhos sombrios ele me pergunta: como você sabe disso tudo? E também como posso saber que não está mentindo?
Eu não respondo ele, e isso o deixa inquieto. E eu respondo com um sorriso. Você trabalha para uma das candidatas reais, ou uma das antigas, mas ela acabou indo fazer uma raid contra a baleia branca e teve seu nome e existência apagada da existência. Triste, não é mesmo? Félix parece que não se lembra de nada disso, mas por algum motivo parecia acreditar e fazia tudo mais sentido agora. Ele fala: se eu te ajudar e te ensinar o máximo da magia de cura, você vai me ajudar? Eu respondo: isso e mais uma coisa, quero ter um mês de treino com Vastria. Se conseguir garantir mais isso, eu aceito. Ele fica meio irritado com este outro pedido, mas ele aceitou. Mais um time skip acontece de 7 anos 27 anos e estava muito mais forte. Eu tinha conseguido masterizar minha esgrima com Reinhard até o limite do tempo, ficando forte o suficiente para ser comparado a um cavaleiro muito forte. Minha magia de cura e magia de gelo também melhoram muito. Eu agora conseguia curar ferimentos fatais e até membros amputados facilmente. Minha magia de gelo chegava até o AL1. Eu também estava treinado bastante com tratos com espíritos. E já tinha contrato com 2 espíritos menores, um de magia de fogo e outro de magia de vento. Eu estava bem satisfeito com isso, já que agora tinha mais possibilidade. Eu estava terminando meu treino diário com Félix. A gente tinha se tornado próximos, mesmo com eu manipulando para ter o que eu queria. Eu olho para ele e falo: Félix, acho que vou terminar tudo isso com eu te dando tudo. Ele me olha confuso e nos próximos 10 minutos eu falei tudo o que sabe sobre a cruz até o ponto feliz chorar e ficar no chão. Ao terminar eu falo: agora estou indo embora. Vou treinar mais magia de cura e esgrima, mas vou treinar contratação de espíritos. Então vamos nos ver no futuro, Félix. Eu sorrio e nos despedimos, mas dessa vez para sempre. 20 anos eu estava com 47 anos. Eu estava no potencial máximo que eu poderia chegar nessa vida, principalmente em esgrima. Eu já estava no nível de esgrima acima da média. Eu tinha conseguido contrato com espíritos menores com magia de fogo, vento, terra, sombra e luz. Eu estava indo para a mansão de Roswald. Eu desci de Patrache e a soltei e falei: você agora está livre. Eu vou ficar aqui por muito tempo. Provavelmente não vou mais sair daqui. Então, por favor, não fique me esperando. Apenas se cuide. Patrache. Faço um carinho na cabeça de Patrache e ela sai. Eu olho para a porta da mansão e bato na porta, mas ninguém atende. Eu entro e ando por dentro da mansão, passando pelos corredores e vou até uma porta. Eu abro e vejo um quarto, uma garota de cabelos rosa morta no chão e pelo que parecia estava há anos morta, já que seu corpo estava com um estado de decomposição enorme, e tinha um homem ali também. Ele estava em decomposição também. Fecho a porta com nojo do cheiro ali dentro. Eu olho para as outras portas e ando lentamente, e percebo algo diferente em uma porta, e abro ela e eu vejo uma garotinha de cabelos loiros e borboletas rosas em seus olhos azuis. Ela para de ler um livro com capa preta e pergunta: o que você desejaria? Eu diria. Eu sorrio e falo: eu sou aquela pessoa. Ela fica em choque por alguns segundos, mas se recupera enquanto se levanta e fala com lágrimas em seus olhos: me mata, por favor. Eu olho para ela e falo enquanto a katana passa pelo peito da garota: tudo bem, vou retirar seu sofrimento. Ela sorri e cai no chão e morrendo. Eu vou até o livro que ela estava lendo, mas não tinha nada escrito. Eu olho para onde o corpo dela deveria estar, mas tinha desaparecido. Eu suspiro e falo: vou ter bastante tempo para ler tudo isso. Olho para a biblioteca que parecia não ter fim. O tempo passou e passou até finalmente chegar a minha morte em algum momento. Eu morri de velhice. E o retorno após a morte se ativa. Eu estava com uma lata de refrigerante na mão, eu estava com minha mochila nas costas e com meu celular no bolso. Eu fiquei em um estado de choque, mas logo me acalmo. Eu estava com meu corpo de 16 anos. Eu não estava na minha melhor forma. Eu olhei para a latinha e bebi o refrigerante. Eu terminei de beber e pensei: eu não bebia isso há anos, é beber algo de antigamente. Eu tô quase chorando com o gosto doce do meu mundo.
Eu paro de beber e jogo a latinha vazia em algum lixo. Eu como os salgadinhos que eu tinha comprado e olho em volta. Eu pego uma calculadora e vendo para um comerciante. Eu vou até uma loja de espadas e compro uma espada medieval barata. Eu guardo ela e após eu terminar de comer os salgadinhos entro em um beco. E com um sorriso normal eu vejo 3 bandidos. Eu falo: o que vocês querem? Eles sorriem e falam: tiramos a sorte grande. Encontramos um nobre para roubar. Eu olhei para eles e sorri e comecei a rir. Eles ficaram putos. E o maior e gordo tenta me acertar um soco. Mas eu desvio e uso magia para aumentar minha força física e dou um soco no rosto dele. Mas ele não desmaia. Eu penso: ué, mas era pra mim ter desmaiar. É claro, eu esqueci que por esse corpo ser infinitamente inferior àquele que cultivei força e mana por anos vou ficar fraco. Vou ter que ficar mais forte o mais rápido que eu conseguir. Eu termino o embate com um chute no rosto do bandido que o faz desmaiar. Eu olho para os outros 2 que estavam tremendo. O bandido baixinho tenta me atacar, mas leva um chute no rosto e acaba sendo jogado para longe. Eu olho para o bandido que sobrou e ele me apontou 2 facas e correu até mim. Eu sorri e desvio de todas as facas e sou acertado no braço saindo sangue. Eu uso magia de cura curando a ferido. Eu sorrio por ainda ter a experiência das minhas habilidades mágicas. Eu saco a espada e ele soa um pouco, mas ainda assim vem para cima de mim. Eu rapidamente vejo a direção dos ataques e defendo todo. Eu decepo a perna dele. Ele grita com a dor e agonia. E seu corpo em uma forma de tentar fazer ele não ter problemas mentais faz ele desmaiar. Eu uso magia de cura nele colando sua perna de volta. Eu suspiro, olho para cima e penso no que eu iria fazer agora, mas então olho para trás. Um homem estava lá. Reinhard Vansria. Ele tinha aparecido pelos gritos do bandido. Ele analisa o local vendo os 3 bandidos no chão. Eu estava com a espada completamente cheia de sangue. Eu faço um movimento com a espada para retirar o sangue e coloco a espada na bainha enquanto falo: me desculpe por ter feito eles serem tão barulhentos, deveria ter pegado mais leve. Reinhard iria falar algo, mas o bandido anão iria me acertar por trás e acertar com a faca. Eu olho para trás e seguro a faca com a mão. Eu como a congelar a mão dele. E ele grita com a mão parecendo que estava queimando. Reinhard vai até mim e para meu ataque enquanto fala: já chega. Ele já aprendeu a lição, então pare ponto. Eu paro com o que estava fazendo e olho para Reinhard. Ele estava tentando apaziguar tudo. Eu vendo isso sorrio e falo: claro, vou parar ponto. Eu me viro e pego minha mochila que tinha jogado no chão para brincar com eles. Eu penso: estou muito fraco. Vou ter que depender mais da minha magia. Ela não tá muito poderosa, mas já consigo usar pelo menos uma fração do que era. Quando estava mais velho, alguém entra no beco. Eu desvio. Eu percebo que era uma garota de cabelos loiros e olhos vermelhos. Ela parecia uma ladra. Reinhard vê algo na mão dela. Então ele, ao perceber que era algo provavelmente roubado, eu vendo que ele iria tentar agarrar ela, eu pego uma pedra do chão e jogo ela com toda a minha força no bandido grande desmaiado. Reinhard agarra a pedra. Ao perceber que iria o matar, ele me olha e eu estava na cara dele, eu atacando com minha espada, e ele apenas repeliu o ataque com a mão. Eu já esperava isso. E aproveito a confusão de Reinhard para atacar uma segunda vez. Ele segura a espada, eu chuto seu braço e ele não sente. Eu sorrio, retiro a espada da mão dele. Eu salto para trás, eu calculo meu próximo ataque. Reinhard pergunta: por que está me atacando? Eu olho para o lado e vejo que a garota loira já estava longe o suficiente. Eu sorrio e falo enquanto guardo a espada: eu só estava testando o santo da espada. Queria ver a diferença entre mim e você. Reinhard sabia que eu estava mentindo e usa a magia de ler mentes, mas por eu ter passado um mês com Reinhard treinei também meus pensamentos para ele não ler tão facilmente. E até consegue, mas não dura muito tempo. Eu penso: não leia minha mente, Sr. Reinhard. Isso é invasão de privacidade. Reinhard fica um pouco surpreso e fala: me desculpe. Eu só porque estava defendendo aquela garota. Eu me viro e falo: eu não devo nada a um cavaleiro que está em seu dia de folga. Ponto. Eu saio do beco e uma garota de cabelos prateados passa por mim correndo. Reinhard olha para ela e pergunta o que tinha acontecido. Ele me olha, mas também não poderia deixar um roubo sobre o brasão de uma das candidatas à seleção real. Eu continuei andando sem olhar para trás. Eu fechei os olhos e me concentrei ao máximo possível. Eu abri os olhos e fui até um lugar perto, e cheguei perto de um espírito menor. Ele tinha o elemento sombra. Eu botei minha mão abaixo dele e comecei a falar com ele. Ele me parecia perdido. Eu falei com ele por algumas horas até ele aceitar o contrato de me emprestar sua magia para mim. Eu consegui isso mais facilmente por ele ser um espírito menor e por eu ter treinado o suficiente para persuadir um espírito a contrato. Eu andei pela capital,
Eu a conhecia de cima a baixo. Eu visitei todos os Genos e tentei conhecer todos os lugares. Mesmo que alguns eu quase tenha morrido, no máximo eu conheço 60% de todos os Genos. Eu ando e que vejo uma criança chorando no meio de uma multidão. Ninguém estava fazendo nada. Eu fui até a criança e estendi a mão para ela, mas ela só chorou mais. Eu fiquei meio sem graça com isso. Eu pensei por alguns momentos e então mostrei o espírito. E a criança começou a olhar para ele se movendo no ar. A menina de cabelos verdes riu enquanto olhava aquilo. Então eu aproveitei e perguntei: o que aconteceu? A garota responde: eu me perdi da minha mãe. Eu estou assustada. Eu olho em volta e percebo que não tinha ninguém parecida com a mãe dela. Eu penso por alguns segundos. Então sorrio e falo: você tem um pai que vende ringas. Ela balança a cabeça em sim. Eu sorrio e falo: vou te levar até seu pai. Eu seguro a mão dela. Eu conduzo a garotinha até uma banca de ringas. O homem que era dono olha para a garotinha. Ele pergunta para sua filha o que aconteceu e a garota responde, e então ele me pergunta o que ele poderia fazer para me recompensar e eu respondo: se alguma garota de cabelos prateados e meio elfa aparecer por aqui, fale onde está Fett. Ele fica confuso, mas aceita esse pedido. Eu me despeço da garota com um sorriso gentil e saio de lá. Eu fui até as favelas da capital. Eu andei até um bar que eu evitei há anos atrás. Eu estava lá novamente. Eu bati na porta. Um homem gigante abre a porta, e ele era o dobro do meu tamanho, tendo 3 metros no mínimo. Eu falo: eu gostaria de negociar sobre brasão que foi roubado. O homem falou: não está muito cedo. Eu respondo: eu não sou o comprador original. Eu só quero devolver para o dono. O homem fica meio confuso. Ele estava pensando em me atacar, mas seus instintos diziam para não me atacar, por algum que ele desconhecia. Ele falou: pode entrar. Eu olhei para o local. Eu analisei o local inteiro. Eu sabia da força de Elsa, e ela era perigosa principalmente por sua maldição da boneca. Eu olho para uma espada na parede. Ela seria uma secundária arma que eu usaria caso minha espada quebrasse. Eu me sento na cadeira perto dos balcão, e peço uma bebida e coloco moedas na mesa. O homem me dá a bebida. Eu lentamente bebo e pergunto: a pessoa que está com o brasão irá demorar? Ele me responde: não, ela virá logo, só mais alguns minutos. Esquece de perguntar seu nome, comprador. Eu sorrio e respondo: Kazuma. Você é o velho Ron, né? Perguntei para algumas pessoas até saber onde você estava. Ele me olha seriamente. Eu olho para ele de volta. Ele sente o mesmo calafrio de antes e então começa a limpar alguns cubos para tentar se distrair. Eu falo enquanto ele limpa o cubos: aí, velhote, se algo acontecer dentro desse lugar, deixa que eu resolvo. Eu posso não parecer, mas sou muito forte. Eu olho para o lado e fico pensando no que eu iria fazer. Mas então uma batida na porta quebra meus pensamentos. Ron vai até a porta. Ele começa a perguntar alguns códigos, e a pessoa atrás da porta responde tudo. Eu termino de beber a bebida e falo: então a ladra já chegou. A garota me olhou e perguntou: aí, velho Ron, quem é este garoto? Ele tem uma cara de idiota. Eu olho para ela com uma cara irritada. Ela vai até mim e me pergunta: o que você quer? Eu respondo: eu quero comprar o que você roubou, mas também quero devolver para o dono. A garota loira levanta a sobrancelha e fala: pare de mentir. Você só quer que eu diminua o preço. Mas isso não vai funcionar, já que meu comprador vai ser seu rival, entendeu? Eu sorri e falei: tudo bem. Pirralhinha, vou esperar o seu comprador chegar pra gente conversar. Eu olho para o Ron. Ele ainda estava confuso com meu pedido de antes, mas tentou-se manter calmo. Um tempinho se passou e então Elsa apareceu. Eu olhei para fora e pensei: ainda não são 5 horas. Então acho que Emília vai aparecer logo. Então vou terminar isso logo. Eu falo: eu não tenho dinheiro, mas tenho este mecha que se chama celular. Ele funciona como vela, só que melhor. Eu ligo a lanterna do celular e continuo a falar. E também posso parar um momento do tempo. Eu tiro uma foto deles e mostro para eles, e eles ficam impressionados. Eu falo: eu vendo um desses por 30 moedas sagradas. Eu sorrio e olho para Elsa e pergunto para ela: então o que você tem a oferecer? Ela sorri e mostra 20 moedas sagradas. Eu olho aquilo e falo: acho que eu já ganhei. Não acham? Eu olho para eles, mas a garota loira me corta enquanto fala: olha, você não deveria se achar tanto. Você até pode ter um mecha bem legal, mas não temos certeza se este mecha realmente pode valer quanto você realmente está dizendo. Mas então o velho Ron pega meu mecha e analisa de perto. Ele fala: olha, acho que ele não está mentindo. Se eu fosse vender este mecha, não venderia por menos de 20 moedas sagradas, mas se ele vendeu por 30, significa que tem gente que paga mais. Eu sorrio e falo: viu, belezinha, meu mecha vale muito. Estava sorrindo por fora, mas eu não iria vender meu celular tão facilmente, já que ele seria útil para mim. Eu olho para Elsa, que estava bebendo um copo de leite, e ela ri e fala: acho que é isto. Eu perdi,
Mas me fala por que quer tanto este brasão. Ela fala sorrindo. Nasceu já tinha uma resposta. Eu vou devolver para a dona. Gostosinha. Eu falo sorrindo enquanto guardo o brasão no bolso. Velho Ron e Feto percebem a merda que eu fiz, mas eu falei aquilo de propósito. Feto iria tentar me salvar de um ataque, mas Ron impede a garota. Ele se lembrou do meu pedido de não se intrometer. Eu desvio do ataque de Elsa deixando surpresa. Ela me pergunta, você não abaixou sua guarda nem por um segundo, não é mesmo? Eu estava sério. Eu não poderia levar esta luta na brincadeira. Eu tinha que ser sério e focado. Eu desembanho minha espada rapidamente enquanto entro em posição de luta. Elsa mirou em Feto, mas eu ao perceber isso uso magia de gelo criando uma parede entre os dois. Elsa me olha e fala interessante, sem falar o encantamento. Você parecia bem fraquinho, mas acho que só foi impressão. Você é bem mais forte, não é mesmo? Eu falo aí. Feto sai do bar e vai procurar ajuda. O velho Ron fica para caso eu morra, ele segure ela até alguém chegar para cuidar dela. Eu uso magia para melhorar minha velocidade. Percepção, força, resistente e velocidade de pensamento. Elsa avança contra mim. Eu utilizo a espada com maestria rebatendo os ataques e me protegendo. Eu olho para uma cadeira atrás de mim, eu chuto ela para Elsa, e ela se defende. Uso magia de gelo e congelo seus pés, a fazendo ficar parada. Sorrio um pouco e falo agora Feto. Sai daqui, garota. Ela corre até a porta, mas Elsa fala, mas não vai mesmo. Ela lança uma de suas armas até Feto. Mas eu uso magia de gelo novamente jogando um cristal de gelo no projétil parando no ar. Elsa sorri. Fala agora, você me irritou, garoto. Eu volto a ficar sério enquanto Elsa quebra o gelo. Ron estava com seu porrete na mão e só estava esperando eu dar algum comando ou eu morrer para ele atacar. Elsa avança e eu bloqueio os ataques enquanto leio seu movimento. Eu estava tentando me adaptar a uma luta. Esta era a melhor forma de vencer Elsa. Eu me distancio um pouco e Elsa avança sem se importar. Mas eu falo, chama. Uma cortina de fumaça é lançada deixando Elsa sem saber onde estava, mas ela usa um ataque e dissipa a fumaça. Ela percebe que eu estava em sua frente e fiz um corte em meia-lua cortando seu braço direito. Ela ao ver isso saca sua outra arma enquanto estava bem irritada, e ela tenta cortar o meu braço, mas eu desvio e acerto um golpe em seu rosto cortando seu nariz ao meio. Eu sorrio e falo, o que foi? Tá mais bonita do que antes, belezinha. Ela cerra os dentes enquanto aumenta sua velocidade, e me ataca de todos os lados. Eu consigo bloquear tudo, mas com bastante dificuldades. Eu recebo alguns cortes superficiais, mas estava cada ataque dela mais ela se sentia lenta. Então ela percebe que eu estava deixando o ar mais gelado. Eu olho para ela que estava com gelo em seu corpo e uso magia de cura para me recuperar e com um corte acerto seu estômago deixando suas entranhas saírem. Ela cospe sangue e eu rio enquanto ela cai no chão de pé segurando para seus órgãos não saírem. Ela olha para mim e eu só falo, dizem que a caçadora de entranhas Elsa era mais perigosa, mas acho que era só boato. Ela sorri, ela se cura de seus ferimentos. A maldição da boneca era algo muito problemático nessa luta. Eu suspiro e sem parecer surpreso apenas penso e me preparo. Mas Ron ataca Elsa, eu fico surpreso já que não esperava, mas ele leva um corte no pescoço. Eu fico em choque, mas sem ficar parado eu uso cristais de gelo em cima de Elsa que consegue repelir todo. Ela tenta um ataque na vertical mas com uma barreira de rio, mas eu defendo o ataque. Ela tenta outro ataque, que eu desvio e chuto seu rosto. Eu olho para Ron que estava desmaiado. Eu fico meio puto, mas então escutamos, já chega. Reynard entra no bar pelo teto a destruindo. Eu ao ver isso jogo minha espada para ele e falo, acaba com ela. Herói. Ele me olha e se lembra de mim. Eu vou até Ron e uso magia de cura que em segundos a ferida some. Eu olho para Reynard e falo, vai com tudo. Ele me olha e balança a cabeça em sim. Elsa fala, não posso acreditar. O santo da espada Reynard Vanstre aqui na minha frente. Primeiro este garoto irritantemente forte, e agora o homem mais forte do mundo. Agora vamos ver se isto é realmente verdade. Ela começa a atacar Reynard que consegue defender tudo. Eu pego Ron e saio de finjo. Elsa até tenta me acertar, mas Reynard só me defende do ataque. Eu saio e vejo Emília com Feto. Eu vou até as duas e jogo Ron no chão ao lado de Feto que olha para ele desmaiado e chora enquanto me pergunta, o que aconteceu com ele? Eu respondo, ele tentou bater na assassina gostosa lá de dentro e leva uma facada no pescoço. Não que isso importe muito. Eu o salvei então agora ele não está mais em um estado crítico. Eu olho para Emília que estava me olhando. Eu pergunto, achei que a pessoa que tinha perdido o brasão apareceria mais rápido. O que aconteceu? Ela me responde, olha, isso não te interessa. Eu apenas ignoro este comentário dela e falo, a luta vai acabar daqui 3 segundos. Eu falei isso sentindo toda a mana do ambiente ser absorvida, então uma explosão acontece destruindo o bar inteiro.
Eu ao ver aquilo falo, isso que é um bom ataque. Sinto até inveja. Eu olho para Renadó saindo dos escombros. Eu falo, matou ela. Ele fala, acho que sim. Não vi mais nenhum rastro de vida dela ali. Eu olho e sabia que ela só estava se regenerando. Então apenas esperei seu ataque surpresa. Eu olhei para Feto e falei, aí Renard quer saber por que eu salvei essa garota antes. Ele pergunta, por que eu jogo o brasão que eu tinha colocado no bolso para Feto que segura. Ela fica sem entender nada. Mas Renard pisca algumas vezes como se tivesse visto algo absurdo em sua frente. Ele vai até a garota e pega em seu braço enquanto pergunta qual o nome da sua família e sua idade. Ele pergunta com um tom sério. Feto responde, eu não tenho algo tão chique como um nome de família e tenho 15 anos, mas não tenho certeza, eu não sei quando é meu aniversário. Renard ainda segurando ela com força desmaia. Ele pega ela no colo e joga o brasão para Emília e Renard falou, obrigado. Casuma, não sei como posso te agradecer. Se isto tivesse acontecido naquele beco eu teria aprendido. Eu falo, tanto faz, só para de ler minha mente. Você saber meu nome do nada me dá calafrios. E também pode me entregar o que a Feto está segurando. É meu mecha que usei para tentar comprar o brasão e devolver para a garota de cabelos prateados. Renard me joga o meu celular e eu só pego no ar. Renard sai voando no mesmo segundo. Eu olho para Emília e falo, de nada por devolver seu brasão. Eu acho. Posso saber seu nome? Ela me olha e pergunta, por que queria devolver meu brasão? Eu olho para ela e penso e dou uma resposta. Eu só queria te ajudar. Eu escutei sua conversa no beco com Renard, então queria te devolver seu brasão. Eu sabia que era para a seleção real, então achei que deveria te devolver. Ela me olha e fala, eu te agradeço. Ai, meu nome é Emília. O seu é Kazumané? Ela pergunta sorrindo. Eu sorrio percebendo que a hostilidade dela sumiu. Eu olho para trás e vejo que Els estava mirando seu ataque em Emília. Eu me preparo e quando Emília percebe, Els iria cortar seu estômago. Mas então, antes que Elsa percebesse, ela teve seu corpo completamente congelado. Eu chuto o gelo e quebro ele em 1000 pedaços. Eu sabia que isso não mataria ela. Então apenas olhei para ela, estava caída em pedaços. Eu olhei para ela, pensei em algo, mas deixei para depois. Eu vou até Emília e falo, vamos deixar o Ron em algum lugar seguro. E agora você tá me devendo outra. Posso te pedir um favor em troca? Ela me olha e fala, claro, se estiver ao meu alcance. Eu falo, bom, eu não tenho lugar para ficar. Então poderia me deixar em sua casa. Olha, eu realmente preciso, eu posso fazer serviços domésticos se puder. Ela me olha e pensa, então ela fala, tudo bem. Você me salvou, então acho que este seria o mínimo que poderia fazer. Eu olho para Ron e falo, vamos deixar ele em um lugar seguro primeiro. Eu não gostaria de deixar ele aqui. Poderiam roubar os pertences dele. Eu olho para o bar dele e pego uma espada. Ela era melhor que a espada que eu tinha, mas era bem abaixo do nível da katana que ganhei do Alibel. Eu olho para a espada e penso, acho que dá pro gasto. Coloco a espada na minha bainha e pego o Ron colocando ele nas minhas costas. Ele era pesado por ser um gigante, mas fácil de carregar de certa forma. Eu olho para Emília que me olhava. Eu falo, olha, se continuar me olha vou me apaixonar. Ela fica surpresa e ri um pouco. Ela fala, você é engraçado, Kazuma. Eu sorrio um pouco. Eu não via pessoas há anos, já que fiquei o resto da minha vida na biblioteca do Roosevelt e olha que eu nem li todos os livros. Nós levamos o Ron até um hospital. Eu olhei para a Emília e perguntei, eu preciso fazer uma coisa agora, mas vou te encontrar depois. Onde é sua casa? Ela me responde falando o local onde ela está ficando e ela se despede. Eu volto para o bar do Ron. Eu coloco da Elsa congelados nos locais certos. Eu uso magia de Cruella. O gelo acaba de descongelar e a Elsa acorda. Ela ao me ver tentava me acertar, mas ela tem seus braços congelados e quebrados. Eu sorrio e falo, vou falar a verdade. Eu estou bem irritado, então vamos brincar do meu jeito. Eu vou deixar você ficar viva, mas em troca da próxima vez que o Roosevelt te contratar siga essas instruções. Espere que eu apareça. Não machuque ninguém da vila e se tocar em alguém que eu esteja protegendo do mesmo jeito que eu tô te deixando viva agora eu posso tirar essa sua vida. Elsa estava pensando em me matar, mas ela repensa nisso diferente de antes. Ela sentia um calafrio enquanto olhava para os meus olhos. Ela sorri e fala, você salvou minha vida, acho que não posso recusar isso. Eu curo os braços de Elsa e ela fala, por que você devolveu o brasão para ela? Você tem uma personalidade completamente diferente. Eu me viro e falo, não me faça perguntas idiotas. Eu apenas estou fazendo isso por motivos pessoais. Mas falar que eu sou mau é realmente algo horrível de se dizer. Elsa ri. Eu termino de falar enquanto me afasto. Eu quero que você vá para Kararaji e roube uma katana amaldiçoado para mim. A katana Shin no Kai. Ela é bem importante para mim. Elsa me olha e fala, onde ela está? Eu olho para ela e falo,
Ela está em uma ruína ao norte de Cararagi. Ela fica entre as fronteiras de Cararagi e Gustel. Só pergunte às pessoas do vilarejo onde tem a maior concentração de magis por lá que eles vão te indicar o local certo. O único local de Cararagi que tem mais magis é nesta ruína. Pegue esta espada e me dê então metade de sua dívida estará paga. Eu olho para Elsa e ela ri enquanto pergunta, por que quer tanto esta espada? Ela tem algo de especial. Eu respondo, ela é amaldiçoado. Mas se não fosse seria uma espada lendária. Sua leveza é perfeita, e ela corta tudo como se fosse papel. Ou pelo menos quase tudo. Ela foi feita para ser uma espadaria, mas acabou que a cópia ficou amaldiçoado e seu corte é muito inferior ao da espadaria. Mas se eu desejo ela por sua maldição não funcionar a mim. Elsa pergunta, como assim não funciona em você? Eu sorrio e falo, ela mata o usuário caso ele não tenha experimentado o gosto de morrer uma vez na vida. Por isso a quero tanto. Elsa ri, mas fala, tudo bem. Vou pegar esta espada para você. Nos vemos daqui uma semana. Eu suspiro e vou até o local marcado com Emília. Aí galera, esta espada não é canon, eu só tô colocando porque já que meu prota leu todos os livros da biblioteca ele viu o histórico de armas lendárias. Mas eu acho que se eu tivesse no mundo de ReZero, e lesse um livro de armas lendárias tentaria ter uma para melhorar minha vida. Voltando. Eu vou até o local marcado. A empregada do local olha para mim com desconfiança, mas não fala nada. Eu apenas finjo que não vi o olhar irritado dela. Eu olho para Emília e ela me chama para entrar na carroça. Eu entro e a gente conversa um pouco. Puck até sai do cristal e me agradece por salvar sua filha. Eu digo que não foi nada e o tempo passa. Um dia se passavam e eu apenas conversava com Emília no caminho. Nós estávamos conversando sobre espíritos ou coisas aleatórias. Mas o tempo passou e chegamos na mansão. Eu sou o primeiro a sair. Eu respiro fundo e fico olhando para o céu azul. Eu sorrio e falo. Este lugar aquece o coração. Eu me lembrava do antigo cenário desse lugar. Era nublado, tinha bastante sangue e um ar de morte. Eu vou até as empregadas e pergunto. São só vocês de empregadas para cuidar dessa mansão inteira? As duas me ignoravam e falam com Emília. Bem-vinda de volta, dona Emília, por favor vá aos seus aposentos e descanse da viagem. Eu que tinha ficado no vácuo. Fiquei com uma cara de tacho e estava quase explodindo de vergonha. Emília então fala. Não, eu gostaria de mostrar para casa uma mansão, então eu vou ficar com ele. A empregada de cabelos azuis fala. Não precisa, eu irei mostrar a mansão para ele, dona Emília, ele não merece seu tempo. Eu penso. O que tem de bonita ela tem de chata no começo. Eu falo. Não precisa, posso encontrar os caminhos, mas se querem ficar me espionando sejam mais discretas. O olhar de desconfiança de vocês está me dando raiva. Eu olho para as duas, mas tinha algo além de desconfiança, era raiva provavelmente de rei. Eu olho para ela e penso. Devo estar exalando miasma por ter morrido uma vez. Eu olho para a mansão novamente. Han fala. De qualquer forma, Mazuka, eu irei te mostrar onde vai ficar seu quarto e você poderá guardar sua bagagem. E quando o patrão chegar, eu te avisarei, então poderá ir conversar sobre sua estadia. Han joga minha mochila para mim. Eu pego no ar e falo. Só me mostra o caminho. Empregada Rosa, ela me olha irritada por eu não chamar ela pelo nome. Eu sigo Han até o quarto de hóspedes. Eu analiso o quarto e coloco minha mochila no chão. Enquanto me jogo na cama, Han fala. Aproveite a estadia. Quando o patrão Roswald chegar eu o avisarei. Eu concordo e me deito na cama mais confortavelmente enquanto ela sai do quarto e fecha a porta. Ao ver que ela saiu me levanto de imediato. Eu olho em volta. Uso esporos muito inferiores para ter certeza que ninguém estava me observando. E quando eu percebo que ninguém está perto eu começo a treinar meu físico fazendo flexões e abdominais. Eu faço isso por 1 hora até eu estar completamente cansado. E eu ao parar saio do quarto. Eu sigo um corredor. Eu percebo que ele não acabava. Eu olho para a porta à minha direita e abro ela. E eu encontro a biblioteca gigante. Eu igual Subaru tinha como encontrar a porta certa de Beatrice. Eu vejo a garota loira que há anos atrás eu tinha matado sem um pingo de pena. Eu olho para a garotinha e falo. Não sabia que tinha garotinhas aqui na mansão. A mana que exala da porta. Você deveria cuidar melhor do seu controle. Do seu mana sai da porta como um rio com uma nova corrente de água. Beatrice me olha surpresa e fala. Você saber onde estou é impressionante, eu diria. Como você fez isso? Eu iria responder, mas Beatrice me corta falando. Não me interesso mais. Eu diria. Eu rio e falo.
Acho que esses livros são a última coisa nesta sala que me interessa. Você parece um espírito forte. Está esperando alguém? Ela me olha e não responde. Eu falo. Tanto faz, você parece ser bem mal-humorada para um NPC. Eu vou até uma das estantes e pego um livro aleatório. Eu olho para a capa do livro e falo. Livros que ainda não li, eu posso ler. Mas Beatriz estava na minha frente e iria tocar meu estômago, mas meu espírito dispõe na minha frente. Beatriz fala. Seu espírito é bem leal a você. Eu falo. Ele estava sozinho e perdido, então aproveitei para tentar ajudar ele, tipo você. Deixo o livro no prateleira. Eu olho para Beatriz e falo. Vou indo, volto aqui depois para te ver, vou transformar esse seu olhar triste em um olhar feliz. Eu sorri e sai. Beatriz olha para a porta por alguns segundos e abaixa a cabeça e algumas lágrimas saindo de seus olhos. Eu ando pelo corredor da mansão enquanto penso. Eu acabei matando Beatriz há anos atrás, me arrependo disso até hoje. Eu vou tentar fazer Beatriz feliz nesta vida. Eu olho para a janela e vejo o lindo céu azul. Eu sorrio enquanto pensava que o mundo era lindo. Eu olho para a propriedade do Roswald e vejo como o lugar era gigante. Eu saio da mansão e vou até lá fora. Eu me alongo um pouco e retiro a espada da bainha e começo a usar ela com maestria. Eu pensava enquanto movimentava a espada. Estou devagar, mesmo não usando mana para aumentar os meus atributos físicos. Eu estava mais fraco do que eu já era. Eu estava sendo obrigado a usar mais estratégias e magia para derrotar meus inimigos. Eu termino de mover a espada e guardo na bainha. Eu olho para trás e falo. Olá Emília, tudo bem? Eu pergunto com um sorriso gentil. Emília fala. Tá tudo bem, eu só queria te agradecer por ter me salvo novamente. Puck sai da joia verde no peito de Emília e ele fala. Kazuma, eu tenho que te agradecer também, você salvou a Lia. Eu realmente te agradeço e você poder pedir qualquer coisa que eu faço. Eu penso e falo. Se você chamar um espírito menor de magia de fogo, eu gostaria de fazer um contrato com ele, e também fazer carinho em você a hora que eu quiser. Eu começo a fazer carinho no Puck e Emília fala. Só isso, Kazuma? Eu falo. Não preciso de nada mais. Puck fala. Tem um espírito de magia de vento perdido na floresta. Ele é um espírito bom e ele é divertido de conversar, mas ele tem seus problemas. Eu penso e falo. Não tem problema, essa floresta é longe. O Puck aponta para uma floresta ali perto. Eu olho e ele fala. O espírito está ali, ele é forte, mas acho que pelas suas habilidades mágicas que a Lia me disse você será um contratante perfeito para ela. Você usa a sua magia de gelo de forma eficiente. Eu penso. Ele tá certo, eu tive anos para me aprender a usar magia de forma eficiente, eu só precisava ter mais criatividade e isso eu tinha de sobra. Eu rio e falo. Só tenho alguns anos de experiência, eu li muitos livros de magia e pensava em como aperfeiçoar ela. Eu olho para a floresta e penso em ir lá, mas então Ren aparece e ela fala. Dona Emília, o patrão Roswald chegou, você e o hóspede deveriam ir ao encontro do patrão. Eu olho para Ren e falo. Patrão é Roswald, né? Eu olho para Ren e ela confirma com a cabeça. Eu penso. O homem que domina todas as magias com maestria, menos a de cura. Emília fala. Vamos, Kazuma. Eu concordo com a cabeça e começamos a andar. Após alguns minutos andando na grande mansão, chegamos na sala de jantares. Eu olhei para o lado e vi Beatriz. Eu falei. E ai, pequeno espírito, nos encontramos novamente, mesmo que eu iria te ver novamente depois. Beatriz me olhou e falou. Eu não vim te ver, eu vim ver o meu irmão, eu diria. Eu me lembrei que Puck é irmão da Beatriz, então eu perguntei para não precisar me preocupar com perguntar depois. Seu irmão é o Puck? Já que vocês dois são espíritos. Beatriz concorda, então Emília entra na sala e Puck sai de seu cabelo, e a Beatriz solta um grito de felicidade enquanto pega o Puck nos braços, então uma voz ecoou pela sala. Então você saiu da biblioteca para almoçar conosco, Beatriz. Que graça! Eu olho para trás vendo um homem alto, heterocromia e com uma maquiagem de palhaço. Beatriz resmunga e falam. Almoçar com você? Eu prefiro ficar sozinha por toda a eternidade do que ficar aí seu lado. Roswald ri disso, eu falo. Vocês contratam palhaços para divertir vocês.
Eu rio com minhas palavras, já que eu tinha certeza que este homem era Roswald, mas então o homem fala. Eu sinto em dizer, mas sou o dono dessa propriedade. Eu finjo uma cara confusa enquanto falo. Sério? Achei que era um palhaço. Sinto um olhar irritado de Ren e Han, principalmente de Han. Eu me viro para elas enquanto finjo não perceber estes olhares. Então após alguns segundos eu me sento ao redor da mesa, Beatrice dava comida na boca de Puck, Emília olha para Roswald. Roswald falava algumas coisas e eu devorava a comida. Ela está ótima. Eu não comia nada decente há anos, eu vivia de carne sem temperos há anos. Eu terminei de comer e olhei para Roswald e perguntei, o que você estava falando? Ele me olha com uma cara meio incomodada, mas ele ignora isso e fala. Eu estava falando, Sr. Kazuma, que por você ter salvo Emília, vou te dar a oportunidade de te conceder qualquer desejo. Eu olho para Emília e falo. Isso por eu ter salvado Emília e ter recuperado seu brasão. Que interessante. Emília fala. Este brasão é o significa que eu sou uma das candidatas à rainha de Lugnica. Eu penso. Na minha outra vida quem ganhou foi a Priscila. Emília morreu na capital, Felt também. Crush morreu na Raíde da Baleia e foi apagada da existência. E eu tive que falar com Félix. E por fim Anastasia morreu em Pristela pelo culto da bruxa. Na verdade Pristela inteira foi afundada. Eu não me lembro do que aconteceu depois, já que parei e decidi ficar em Cararaji por muito tempo. E deixei informações não chegarem em mim. Eu olhei para Emília e falei. E você perdeu este brasão. Não sei como você vai comandar este reino deste jeito. Cuidado para não deixar roubarem de você. Emília ficou vermelha da vergonha e falou. Me desculpa, mas eu não perdi o brasão ou ele foi roubado. Eu falo confuso. Mas não é a mesma coisa. Emília desvia o olhar tentando não fazer contato visual. Eu então falo. Eu tenho 2 pedidos se você não se importar, já que eu salvei vocês 2 vezes. Emília iria falar que isso era demais, mas o Roswald cortou a fala dela. Eu aceito, o que você deseja. Eu falei meu primeiro pedido. Eu estava querendo uma espada, uma katana em específico, eu prefiro estas espadas por elas serem mais leves. Roswald aceita e então eu termino. Eu gostaria de trabalhar como cavaleiro de Emília, eu sei que estou pedindo demais, mas eu posso trabalhar como cavaleiro e mordomo. Roswald sorri e fala. Tudo bem, quando Emília sair da mansão para fora do meu domínio você pode ir e a defender. Eu realmente acho uma boa ideia, já que enfrentou a caçadora de entranhas facilmente e pode trabalhar de mordomo nas horas vagas que não estiver protegendo Emília, eu acho uma boa ideia. Puck fala. Mas eu sou o guarda-costas de Emília, então não precisa, só mordomo já está bem. Eu falo. Você trabalha bem, mas se não fosse eu ontem, Emília estaria com as tripas todinhas para fora. Emília fala. Que coisa mais horrível de se dizer, Kazuma. Eu rio enquanto falo. Desculpa, mas sou bem realista. Eu senti uma certa raiva de Rin saindo. Eu pensei. Acho que ela não gostou dos meus pedidos e de como eu falei sobre as tripas de Emília, ela realmente está com a guarda alta. Eu olho para Ren com um sorriso e ela sente por um segundo um ataque vindo. Ela reage soltando uma magia de gelo até mim e eu desvio, mas acaba levando metade de minha mandíbula. Emília ficou em choque. Han ficou como uma gota de suor em seu rosto. Puck ficou um pouco surpreso, mas percebeu que eu que causei tudo isso. Beatrice a mesma coisa. Roswald olhou para aquilo ainda sorrindo, mas olhou para Ren que sentiu um arrepio e eu toquei meu rosto e pensei. Ela tem uma magia até que nem forte. Emília grita para Ren. Por que você fez isso, Ren? Eu rio e Emília olha para mim. Meu rosto se regenerou para a magia de cura. Eu falo. Eu que fiz ela fazer isso, desculpe, eu só quis brincar com a raiva que ela estava emanando. Eu sinto muito, empregada azul. Eu sorrio, meu rosto parecia que nunca tinha sido atingido na vida. Ren se curvou e falou. Eu sinto muito, eu cedi à sua provocação, mesmo sabendo que você não me atacaria. Eu aceno com a cabeça e falo. Vamos deixar isso de lado, vamos começar de novo, empregada azul. Eu olho para Roswald e continuo. Eu gostaria daquela espada. Ela não é uma das espadas lendárias, é só uma espada mágica, então acho que você vai conseguir. Roswald fala.
Vou aceitar seu pedido, e vou ter mais cautela com meus criados, já que você será meu agora. Eu falo. Desculpa aí, mas eu já amo alguém em específico. Han fala. Eu mostrarei a mansão para ele, por favor me acompanhe. Eu sorrio e falo. Tudo bem. Eu olho para Rei e aceno minha mão, ela sabia o que eu estava fazendo, eu estava debochando da cara dela e ela estava irritada com isso. Eu saio da sala e Han começa a me mostrar os locais, eu olho todo o local, era definitivamente um lugar lindo, antes estava todo empoeirado e com uma corpo diferente. A gente termina o tour então Han fala. Você vai começar amanhã, já que você ainda não tem o uniforme e a Ren irá começar a fazer hoje. Talvez até hoje à noite ela termine, então você tem o resto da tarde para descansar ou fazer o que você quiser. Eu pergunto, quanto tempo de almoço eu tenho? Ela responde, cerca de 1 hora, porque pergunta, mas Uka? Eu respondo, só gosto de treinar, eu sou meio fraco então vou treinar mais o meu físico. Ela acena e sai, eu olho para flores perto da mansão, diferente da floresta perto da vila que o Roswald cuida em seu território, ela não tem miasma e nenhum maju estava por perto, eu olho em volta e decido ir lá, eu ando pela pequena floresta, ela era literalmente ao lado da mansão, eu ando por ela e fecho os olhos e me concentro, eu sinto mana e abro os olhos e corro até o lugar, eu sorrio enquanto vejo o que estava procurando, eu vou até o espírito e coloco as palmas de minhas mãos em formato de concha debaixo do espírito enquanto começo a conversar com ele. Ele era um espírito leve e tímido, ele está sozinho e triste, eu percebi que seria fácil fazer um contrato com ele. Eu comecei a colocar mana no ambiente para fazer ele se adequar ao meu mana e depois de alguns minutos o espírito já estava mais confortável ao meu lado, e minutos e mais minutos se passam e o espírito finalmente cede e fazemos um contrato. Isso com espíritos é como se uma conversa valesse anos de amizade. O meu espírito de sombra e o espírito de vento acabam se juntando ao meu lado, eles se deram bem, e eu sorri enquanto os dois ficavam rodando à minha volta. Eu me sentei em um tronco de árvore e olhei ao redor. Eu coloquei mana na palma da minha mão e cortei uma árvore no meio. Eu senti uma dor quando fiz isso, mas ao mesmo tempo essa dor sumiu. Eu, em vez de ficar feliz, fiquei decepcionado com minha própria força. Eu penso, vou treinar o máximo agora, vou fazer toda essa jornada nesse mundo de aventura mais fácil do que para o bucha do Subaru. Eu sorrio internamente e começo um treino exaustivo e infernal para elevar a minha força física e para quebrar o limite cada vez mais e mais. O treino era simples, socar gigante até ela ser derrubada, mas eu não poderia usar mana para me aumentar minhas habilidades físicas. Eu soquei aquela árvore a tarde inteira até que meus punhos ficassem em carne viva, mas a árvore também estava se quebrando, mas lentamente. A tarde terminou comigo olhando meus punhos ensanguentados e com ossos à mostra. Eu tinha ficado mais forte. Por agora esse seria o treino mais rápido possível para força e resistência. Eu uso magia de cura enquanto falo. Vou treinar mais o meu corpo antes de dormir. Eu ando até a mansão. Meus punhos recuperados pela magia de cura só restavam o sangue que ficou seco. Eu fui até o banheiro da mansão e tomei um banho. Eu suspirei com um sorriso no rosto. Um banho quente em uma banheira gigante era algo relaxante depois de um treino no mínimo horrivelmente eficaz. Eu falo, isso tá ótimo, adoraria morar aqui dentro. Eu fico alguns minutos e saio, eu me seco e coloco minhas roupas. Eu até falo, essas roupas estão bem fedidas, tenho que lavar elas. Eu vou até o meu quarto e olho para a cama e me sentei. Eu estava meio entediado. Eu antes gostava bastante de ver vídeos e ler mangas, mas agora o meu amor por mangas virou amor por livros, principalmente de história ou de magia e esgrima. Eu escuto algumas batidas na porta e eu falo, pode entrar. Ren entra com algumas mudas de roupas. Eu olho aquilo e me levanto para pegar. Ren fala, eu iria fazer de qualquer jeito, mas já que te machuquei antes eu fiz com mais cuidado. Eu sorri e falei, eu gostaria de qualquer coisa que você fizesse, até se fosse algo mal feito. Ren não entendeu muito bem, mas sabia que era um flerte, então ela falou, não fique falando essas coisas, assediador. Eu ri um pouco, e Ren sai do quarto. Eu olho para as roupas de mordomo e visto para ver como ficaria em mim, e tinha se encaixado perfeitamente.
Eu olho a roupa de cima a baixo. Era uma roupa bonita. Ren tinha caprichado bem na roupa. No outro dia eu acordei, fiz meus exercícios físicos e saí do quarto. Eu olhei em volta. Então abri uma porta enquanto falava. E ai, anão de jardim. Falo sorrindo e me sentando na frente de Beatrice. Ela me olha e fala. Anão de jardim. Eu achei que você era mais criativo, eu diria. Eu rio e falo. Eu só achei que seria divertido falar isso. Eu gostaria de te mostrar o meu amigo novo. Eu mostro o espírito de vento. Beatrice olha para ele e fala. Patético. Ele se submeteu a uma existência fraca igual a você, eu diria. Eu rio e falo. Você é engraçada, Beatrice. Adoro sua companhia. Ela me olha ainda irritada, mas ela se sentia feliz por não estar sozinha agora. Após uma longa conversa, eu saio da biblioteca enquanto ela pergunta: Você já vai? Eu respondo: Sim, mas à noite eu vou voltar para te incomodar. Eu saí da sala e suspirei enquanto pensei: Tá na hora de trabalhar. Eu fui direto para os quartos e comecei a limpar tudo. Eu fiz uma limpeza perfeita. Eu era bom de limpar e já trabalhei de mordomo e limpava tudo muito bem. 5 anos de experiência. Eu terminei os quartos e quando saí do último vi Ren e Han. Elas estavam me procurando para começar a limpeza, mas elas me veem saindo de um quarto e ele completamente limpo. Eu falo: Já acordaram? Demoraram bastante, bem. Onde eu trabalhava antes, se eu não acordasse às 4 da manhã eu estaria bem ferrado. Qual a próxima coisas para limpar? Talvez os pratos do jardim. Eu pergunto com animação. Eu queria trabalhar para poder terminar rápido e começar meu treino. As próximas 3 horas foi de mim fazendo os trabalhos de limpeza e cozinha. Eu era 10 pontos em tudo. Após todo o trabalho doméstico eu sairia para a floresta. Mas Emília aparece e pergunta. A gente não se vê há um tempo, Kazuma. Vamos conversar um pouco. Ela perguntava sorrindo. Eu suspiro e falo. Claro, Emília Tan. Emília me olha e pergunta. Da onde você tirou esse Tan? Eu ri e falei. Só achei um apelido fofo. Ela cora um pouco, mas fica calma. Eu olho para o céu e converso com a Emília e o Puck por um longo tempo. Então, quando eles foram fazer outras coisas, eu fui para a floresta e voltei a meu treino de socar uma árvore sem mana. Enquanto eu treinava, eu senti alguém me observando e fiquei quieto. Eu continuei socando a árvore até eu finalmente cansar e ficar exausto. Eu percebi que a pessoa era alguém da mansão. Eu me deitei no chão, já estava escurecendo. Eu suspirei e usei magia de cura para curar meus punhos. Eu falei para mim mesmo. Acho que quando a katana vir vou treinar com ela. Preciso treinar os cortes. Eu então olhei para uma árvore e estendi a minha mão enquanto uso magia de vento, e eu faço múltiplos cortes de vento, cortando 5 árvores de tamanho grande com 10 cortes de vento. Eu pensei, bom, além da magia de gelo que eu posso adaptar do jeito que eu quero, a magia de vento é a mesma coisa. Eu posso fazer cortes iguais ao do Sukuna. Eu realmente tenho sorte de conseguir fazer com que a magia de vento se molde da forma que eu quiser. Eu me levanto e suspiro enquanto saio da floresta. A pessoa que estava me observando saiu após eu começar a usar a magia de vento. Eu usei aquilo como um aviso de que eu não vou gostar de alguém ficar me observando. Eu fui até o banheiro, tomei outro banho. Dessa vez eu tinha colocado as minhas roupas normais para lavar e usado somente as roupas de mordomo até no treino. E peguei minhas roupas casuais para mim tomar banho. Eu colo as roupas e coloco e lavo as de mordomo e coloco para secar e vou para meu quarto. Eu olho para uma porta e abre. Eu falo: e ai, Lolizinha. Beatrice olha para mim e fala: achei que nem viria mais, eu diria. Eu sorrio e falo: é bom te ver também, Beatrice. Ela revira os olhos e eu me sento ao lado dela e pergunta: você fica brincando com suas tranças, posso mexer também? Pergunto enquanto mexo os dedos. Ela fala: não, só eu e o irmãozão podem mexer no meu cabelo, eu diria. Eu fico triste com isso e faço uma cara de derrotado. Beatrice olha isso com um olhar indiferente, mas de certa forma eu conseguia ler que ela, mesmo parecendo não gostar da minha companhia, ela estava se divertindo. Eu acho que ela ficar neste lugar por tanto tempo acabou deixando ela bem solitária. Eu pego um livro enquanto pergunto: posso ler? Ela me olha e fala: sendo que não danifique, pode ler.
Eu sorrio e me sento ao lado dela. Este era o livro que eu estava terminando antes de morrer. Eu leio ele rapidamente, passando as páginas. Eu conversava com Beatrice sem retirar os olhos das páginas. Eu passava páginas por minutos. Eu usava magia enquanto lia. Isso ajudava na minha concentração e memorização do livro. Após a 1 hora eu termino o livro. Eu estava exausto. Isto me deixava desgastado, já que eu usava magia no meu cérebro e isso desgastava meu sono. Eu olhei para Beatrice e ela falou: "Estou surpresa que consiga ler tudo tão rápido", eu diria. Eu sorrio e falo: "Eu sou bem experiente em ler. Eu desenvolvi uma técnica para ler rápido e memorizar tudo facilmente sem precisar ler mais de uma vez." Eu me lembro do passado. Eu tinha problemas em um ano na biblioteca. Eu só tinha conseguido ler 5 livros. Eles eram muito grandes e seu conhecimento era incrível, mas muito longo. Então eu desenvolvi uma magia para conseguir ler tudo mais facilmente e eu meio que usava magia no meu cérebro. Isso desgasta muito ele ao ponto de foder ele inteiro, mas eu coloco magia de cura e curo o desgaste físico dele. Mas infelizmente o desgaste mental era bem alto, me deixando bem cansado. Mas eu lia 3 livros por dia. Mas agora nesse corpo, eu lia só 1 por dia. Eu comecei a sangrar pelo nariz e olhos. Eu olho para Beatrice e ela estava assustada. Eu usei magia de cura curando o meu cérebro. Eu passei o meu braço no meu nariz e olhos, limpando o meu rosto do sangue. Eu sorri e falei: "Viu, não aconteceu nada. É só um efeito colateral que pode ser curado com magia de cura." Beatrice se acalma e fala: "Não morra na minha frente." Eu rio e coloco o livro na prateleira e falo para Beatrice: "Vou para o meu quarto, me desgastei bastante. Vamos nos ver amanhã, tá?" Ela olha para mim, mas me ignora. Eu sorrio e antes de sair puxo as tranças dela fazendo ela gritar e eu saio correndo para a porta. Ela grita: "Eu vou te matar, garoto." Eu rio e falo: "Até amanhã, Lolizinha." Eu fecho a porta. Beatrice tem seu rosto de raiva mudado para um neutro, mas um leve sorriso. Eu vou para o meu quarto e entro no meu quarto. Eu me jogo na cama. Eu pensei: essa semana vai ser divertida. Nos próximos 5 dias, foi tudo normal e comum. Eu estava terminando de limpar o banheiro. Eu escutei alguém entrando e vi Ren. Eu falei: "Oi. Precisa que eu faça alguma coisa?" Ren falou: "Eu só vim avisar que amanhã você e eu vamos ir ao vilarejo do domínio do patrão Roswald." Eu falo com o rosto neutro: "Tudo bem, eu acho que parece legal. Vamos também contar histórias no meio do caminho." Ela estava com o rosto neutro e frio. Eu olhei para ela com o mesmo olhar que ela estava dando para mim e falei: "O que foi? Não gosta de mim?" "Pois bem, até agora você tem sido uma pessoa bem irritante." Ren fala: "Não posso gostar ou desgostar de você. Você é uma pessoa mesquinha e patética." Eu olho para Ren e falo: "Obrigado pelos elogios, mas empregada azul, você não é tão diferente. Eu acho você até fofinha, deveria sorrir mais." Uma vez eu escutei um conto de 2 demônios, um era azul e o outro era vermelho. O demônio vermelho era bom em tudo, mas um dia perdeu seu poder. O demônio azul tentou compensar a força de seu irmão, mas ele se sentia inferior ao vermelho mesmo com ele fraco. O demônio vermelho tentou fazer com que o azul tentasse pensar coisas melhores sobre si mesmo, mas o demônio azul não conseguia. Ren sentia uma conexão com a história, mas ela não gostava disso. Eu pensei: acabei de criar esta história, mas acho que isso deve afetar ela por agora. Ren comenta: "O demônio azul é patético e nunca vai conseguir ser uma fração de seu irmão." Ela estava prestes a sair, mas eu falo: "No final da história, um fazendeiro vendo os 2 demônios. Ele tenta fazer com que o demônio azul se sinta melhor. Então no final da história o demônio azul e o fazendeiro riem do futuro juntos. Ele conseguiu convencer o demônio azul que se sentir inferior é algo que todos sentimos e é somente uma fase da vida, e que a gente tem que apreciar a vida, não se culpar por algo que não é sua culpa." Ren olha para mim e fala: "O fazendeiro e este demônio são ainda mais patéticos agora." Ela sai e fecha a porta. Eu falo para mim mesmo: "Você se cobra demais, Ren. Deveria pensar mais em si mesma." Do outro lado, Ren falava com raiva e desgosto: "Este cara é patético, um completo patético, mas por que as palavras dele estão me deixando tão sensível?"
Após eu terminar as minhas tarefas de limpeza, eu fui treinar. Eu senti alguém me observando. Eu continuei andando, então senti uma pessoa diferente me olhando também. Eu fiquei atento e ativei a minha magia de vento para cortar qualquer coisa que aparecesse. Mas quando eu estava treinando, eu falei: aí Ren, dá pra parar de ficar me olhando. Ren aparece e fala: você me descobriu, vai fazer o que agora? Ela se prepara para uma possível luta, mas eu só falo: nada. Eu sei que desconfiar de mim é algo óbvio. Eu sou uma pessoa que não tem contatos e sou um desconhecido que não tem nenhum registro em Ugnica. Eu sou um possível espião, eu te entendo. E o meu maior problema é terça-feira, cheiro da bruxa em mim. Estou certo, né? Ren me olha e retira sua arma de demolição com espinhos. Ela me ataca, o desvio de tudo. Eu fiquei meio surpreso por isso. Ela gritou: você é do culto da bruxa? Ela perguntou irritada. Eu ri enquanto desviava. E se eu for, vai fazer o que, pirralha? Eu em um segundo segurei ela pela roupa por trás enquanto eu apenas sorria. Ren cerrou os dentes e, usando sua bola de demolição e correntes, ela conseguiu desferir um ataque em mim. Eu até senti, mas pelo que parecia meu treino de resistência estava dando certo. Eu estava tolerando mais a dor. Eu rio e dou um chute no estômago de Ren. Ela solta um grito de dor. Eu pego seu cabelo e a jogo contra uma árvore. Ela me olha com raiva, então eu falo: isso foi por me acertar, mas não sou um cara que fica com rancor. Eu curo os machucados e tiro a dor Ren enquanto falo: eu não sou do culto da bruxa. Eu não sei ao certo porque eu tenho o fator da bruxa. Eu sei que isso é esquisito, mas eu não gosto do culto igual a você. Eu ajudo Ren a levantar. Ela ainda queria me bater até minha morte, mas ela percebeu que eu não estava mentindo. Eu ri e falei: atacar uma pessoa do nada não é a melhor forma de tirar informações, ainda mais se for do culto da bruxa. Sinceramente, eu vou te falar uma coisa: as pessoas do culto não abrem a boca nunca. O último que eu torturei para tirar informações ficou de boca ser fechada até ele ter morte de falta de sangue. Eu ri e Ren falou: ainda vou ficar de olho em você, mas senti que você está se segurando. Você não tinha a menor vontade de me matar desde o começo, porque... Eu sorri enquanto cheguei perto do rosto dela. Eu gosto de você, acho você bem bonitinha e sua personalidade fria me deixa bem apaixonado. Ela cora enquanto fala: pervertido. Ela sai do local irritada e eu sorri, então olhei para trás com um olhar frio e falei: vamos logo, apareça Elsa. Elsa ficou na minha frente enquanto falava: fico surpresa por você nunca abaixar sua guarda. Eu olho para ela e falo: eu tive que enfrentar Ren por sua causa. Eu preferia não enfrentar ela por enquanto. Para falar a verdade, não queria a enfrentar nunca. Eu olhei para Elsa com um olhar mais calmo e falei: trouxe o que te pedi. Elsa sorriu e jogou a katana com a bainha. Eu tentei sacar ela da katana, mas como esperado ela não saiu. Eu falei: ela tem o miasma da bruxa e também tem um ar de morte. Ela é a espada que eu tanto queria. Eu sorrio e olho para Elsa e pergunto: posso testar ela em você? Elsa sorri e fala: se eu puder te matar no meio da luta, eu aceito. Eu falo: a regra é a seguinte: se eu te matar uma vez, a luta acaba. Elsa prepara suas lâminas enquanto ria. Eu saco a katana colocando vontade de matar nela. A katana era um vermelho escuro. Ela tinha algumas runas escritas em japonês. Eu não entendia, mas provavelmente era matar, já que no livro de armas da biblioteca da Beatrice tinha escrito algo sobre isso. Eu sinto um ataque vindo de trás. Eram duas lâminas. Eu defendo tudo facilmente. Elsa iria avançar, mas quando percebeu, eu já estava em sua face e com a katana em seu pescoço. Ela conseguiu esquivar, mas foi cortada de raspão. Eu ri com mais um corte. O braço de Elsa estava no chão. Ela riu enquanto um novo saia dali. A regeneração dela era alta. Eu olhei minha mão, que ficava negra a cada segundo. Eu pensei: isto vai aumentar cada vez mais, até chegar no ponto de ficar no meu corpo inteiro. Essas marcas ao chegar no cérebro matam o usuário. Em um movimento, Elsa é cortada ao meio, da cabeça até o meio das pernas. As marcas sumiram e eu coloquei a katana de volta à bainha, e ela ficou selada novamente lá. Eu pensei: esta espada é muito forte, mas por eu ter vontade de matar para sacar ela é o problema, tirando que eu tenho que matar a pessoa que eu quero, senão eu sou morto em 10 minutos. Eu suspiro enquanto Elsa volta à vida e fala:
Está sua força ainda é esmagadora, mas e minhas roupas? Você as cortou todinhas, agora olha meu estado. Eu vi a Elsa completamente exposta. Eu falei: eu não me importo com isso, mulher, se vista e saia daqui. E quando o Roswald for te pedir algo, não se esqueça do que eu te disse. Ele vai querer exterminar toda a mansão. E quando esse dia chegar, você tem que esperar até que eu mande você fazer algo, senão eu te mato de verdade. Elsa sente um calafrio só de me olhar, mas ela ri disso e fala: nos veremos novamente, Kazuma. Eu rio e vou embora enquanto ela também vai embora. Eu guardo a katana no meu quarto e vou tomar um banho, mas desta vez Roswald estava lá. Eu mesmo assim entro, eu não fico com contato visual com ele, mas ele fala: então Kazuma, está se dando bem com todos? Eu falo enquanto começo a me afundar na banheira. Sim, acho que com Emília e Beatrice eu consigo conversar normalmente. Han até que conversa comigo, mas não vou mentir que ela se irrita bem facilmente comigo e por fim a Ren. Ela é um caso especial, ela não gosta de mim nem um pouco, mas eu gosto dela. Acho a personalidade fria dela só uma máscara para uma garota fofa e gentil. Ele me olha e sorri enquanto fala: então você está indo bem, mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu falo: você já tá, então faz outra. Ele ri e fala: o que você acha sobre mim? Eu sorrio e falo: você é um arrombado que esconde alguma coisa, e não se preocupe, eu sei sobre esta coisa. Destruir todos os demônios por causa de um livro que te falou é algo que realmente me irrita, Roswald. Ele me olha com o olhar de ódio dele e eu devolvo o olhar com um ódio ainda maior. Nos dois sorrimos um para o outro e desviamos os olhares ao mesmo tempo. Roswald fala: então você realmente é um espião? Eu falo enquanto olho para o nada. Eu diria que sou uma pessoa que gosta de fazer um final perfeito. Eu sei sobre o futuro. Na verdade eu sei como reviver a Echidnia. Roswald se levanta da água. Seu olhar estava em extremo choque. Ele achou que eu estava mentindo, mas meu sorriso arrogante junto do meu olhar sério, ele sabia que eu não estava. Então ele falou: o que eu preciso fazer? Eu respondo: só siga o que seu gospel ou sei lá como este livro se chama e mesmo que isso vá me afetar, faça, que eu vou te superar e quando eu te vencer, vou te falar como fazer isso. Ele se irrita, e Iria joga uma magia, mas um corte de vento acerta sua bochecha fazendo um corte. Ele fala: tudo bem, vou seguir seu plano. Eu me levanto enquanto falo: se você e eu lutasse aqui, eu perderia, mas te deixaria à beira da morte. Eu saio do banheiro e Han estava lá segurando as roupas de Roswald. Eu saio de lá sem falar nada. Após eu ter ido à biblioteca de Beatrice conversar com ela e ler um livro inteiro, eu saí da biblioteca, mas não fui dormir. Eu saí um pouco da mansão e olhei para a lua. Eu senti alguns espíritos fracos ao ponto de não ter mana terem uma movimentação. Eu vou até lá andando e vejo Emília e ela está com alguns espíritos ao seu redor. Eu ando até eles e falo: oi Emília, está fazendo alguma coisa interessante? Ela termina e olha para mim. Ela sorri e fala: só estou fazendo o que está no meu contrato com Puck. Tenho que conversar com espíritos à noite, e não posso deixar de fazer isso nem por um dia só. Mas o que está fazendo aqui fora? Eu olho para uma janela da mansão, e falo: só testar minha magia. Emília sorri e se senta, e até Puck sai do cristal para ver. Ela fala: eu quero ver sua magia. Eu só vi um pouco da sua magia, então seria bom ver. Eu olho para ela. Eu não iria testar na frente dela, mas eu entendo que ela estava curiosa. Eu ativo os cortes. Eu uso o desmantelar fazendo cortes múltiplos, cortando grande parte do terreno e uso o gelo, fazendo o chão congelar. Então um iceberg gigante de gelo se ergue e por fim, usando magia das sombras eu crio um buraco negro no chão e esmagando tudo e depois disparando tudo de volta. Mas com força total, o gelo interior que tinha sido puxado para o centro destruiu tudo à frente. Emília, que olhava, ficava chocada com a força da magia. Alguns pedaços gigantes vinham na minha direção, e eu só uso cortes de vento desmanteladores, contando o gelo ao ponto de virar neve. Eu caio no chão. Usar uma quantidade extensa de magia me deixava bem cansado, mas eu conseguia me manter consciente. Eu olho para Emília e falo: acho que é isso. Eu ainda estou bem fraco comparado a magos mais fortes, por isso compenso isso com esgrima.
Emília bate palmas e Puck também. Ele até fala que eu ainda tenho que melhorar no quanto eu uso a magia, já que deixei bastante mana escapar. Eu penso, ele está certo, mas isso só aconteceu por eu ter lido um livro. Não me acostumei muito a usar magia no cérebro, então não consigo sair ileso toda vez que uso. E quando o meu cérebro está danificado, eu não consigo usar uma magia com a mana que eu uso. Acaba saindo mais do que eu gostaria. Eu olho para Puck e falo. Acho que você está certo. Eu vou para o meu quarto agora. Estou bem cansado. A gente se vê amanhã, Emília. Emília fala tchau para mim. Eu vou no meu quarto. Eu entro e falo. Acho que mostrei para os dois um pouco do meu poder. Rosvaldo agora deve estar pensando no que vai fazer e Ran vai pensar antes de fazer algum ataque. Ren parece não confiar tanto em mim, mas está repensando isso. Emília confia quase que cegamente a mim e Puck e Beatriz são completamente imparciais sobre mim. Eu sinto os meus espíritos indo descansar. Eu aproveito e me deito na cama e fecho os olhos. O outro dia acordo. Eu sabia que este dia aconteceria o ataque. E também seria um dia perfeito para mim tentar ter uma boa relação com Ren e Ran. Eu coloco as roupas de mordomo, mas eu escuto alguém bater na porta. Eu falo, pode entrar. Eu seguro a katana para esconder, mas o porta se abre rapidamente. Era Ren. Ela me olha com raiva e desgosto. Eu pergunto, o que era? Ela pergunta, o que é esta arma? Ela fede a bruxa. Eu jogo a espada para ela e ela tenta sacar, mas a katana não sai. Ela me olha e pergunta, o que é isto? Eu falo enquanto termino de colocar o jaleco e a gravata. É uma espada amaldiçoada. Ela se chama Shren no Kaishi. Ela é uma espada que só pode ser sacada se o usuário quiser realmente matar o inimigo. E mesmo se ela for sacada, o usuário tem 10 minutos para derrotar seu inimigo. Se não, marcas negras o consomem por completo matando. Ela joga a espada para mim enquanto falava. Então esta espada é inútil. Ela só mata o usuário e nada mais. Eu rio e falo. Ela deixa aí o usuário mais rápido, mais forte com mais mana. Ela mesmo que não pareça é uma espada incrivelmente forte se usada da melhor forma. Por isso pedi a espada para vocês. Como pedido, Ren retira algo enrolado em um pano. Ela mostra que era a katana que eu tinha pedido, e só de olhar eu percebi que era uma espada perfeita. O fio da lâmina era algo feito para cortar tudo, mas dependia de seu usuário. Eu pego a espada e a bainha, eu movimento a katana e percebo sua leveza. Ela era mais leve que a katana amaldiçoado. É claro, não me dava buffs, mas era o que eu queria. Eu guardo a katana na bainha e deixo no meu guarda-roupas junto da katana amaldiçoado. Eu falo, vamos começar a limpeza. Ren confirma e eu e ela começamos o trabalho. Eu era um pouco abaixo de Ren quando o assunto era limpeza, mas eu era melhor que Ren em tudo. Após o dia de limpeza, eu e Ren fomos para o vilarejo fazer compras. O caminho inteiro foi um silêncio bem constrangedor. Ren não falava nada, então eu decidi quebrar o gelo. Então Ren, vamos comprar o quê? Ela responde, apenas comida. Não se preocupe, eu que vou comprar tudo. Só fique fora me esperando. Você levará as compras de volta. Eu concordo. Então o resto da viagem foi mais calmo, sem aquele ar de constrangimento. Ao chegar na vila, Ren vai direto no mercado. Eu fico fora esperando ela. Algumas crianças apareceram e começaram a se agarrar em mim. Eu fiquei bem puto, mas deixei elas. Então uma criança com meleca fora de seu nariz começou a limpar na minha roupa. Eu peguei ela pelas pernas e a joguei para longe. Dali caiu no chão e se levantou enquanto gritava. Aí tio, faz isso de novo. Eu fiquei bem irritado, mas minha atenção se virou para uma criança de cabelos roxos. Ela estava segurando um filhote de cachorro, mas ele era calvo. Eu ri um pouco da calvície do animalzinho, mas me lembrei que ele era um maju perigoso. Então fui até a menina e fiz carinho no cachorrinho. Ele me mordeu minha mão e eu falei no ouvido da garota. Acho que Elsa te avisou sobre mim quando apareceu aquilo ontem. Então vou falar para você, Meili. Me espere na floresta. Se você não fizer isso, eu te corto no meio. A garota se assustou, como alguém tinha percebido o disfarce dela. Mas então ela se lembra de algo que Elsa falou para ela sobre um espadachim que usava magia de gelo. Meili olhou nos meus olhos e falou: hoje à noite, na floresta. Eu sorri e falei: faça o que você iria fazer. Eu vou apenas seguir seu plano e impedir. Vou ser clemente o suficiente para não te matar agora.
Eu olhei para as árvores e os cristais de mana para a barreira contra os magos tinha sido quebrada. Eu rio e me viro para as crianças e começo a brincar com elas. Meili me olha com frieza. Eu sabia como mudar minha personalidade de ameaçadora para uma amigável facilmente. Após um tempo Rin sai do mercado e vê a cena de mim gritando com as crianças, já que elas tinham roubado em um jogo de esconde-esconde. Ren olha a cena com um olhar frio. Eu seguro um garotinho pelas pernas e começo a girar ele com uma mão. O garoto ria enquanto as outras crianças também queriam. Ren fala: já chega Kazuma, vamos embora. As crianças ficam decepcionadas, e eu dou um tapinha na cabeça de todas elas e saio. No meio do caminho Ren me olha e pergunta: você é bom com crianças, né? Eu respondo: acho que sim, eu sempre fui meio esquentado com crianças, mas consigo ser uma criança pior que eles. Ren não olha para mim, mas eu falo: mas antes de qualquer coisa, eu estou sendo cauteloso agora. O cachorrinho na mão da garota é um maju. Ren me olha de imediato. Ela iria falar algo, mas eu interrompi com um olhar sério. Eu não te falei antes porque não seria nada bom te informar no momento. Eu estou amaldiçoado pelo cachorro e as crianças estão em perigo. Os cristais de mana que protegem a vila com uma barreira foram quebrados. O melhor agora é eu pegar minhas armas, chamar alguém que consiga arrumar os cristais e por fim matar os magos que invadiram. Ren para e pensa. Ela fala: tudo bem, vamos correndo para a mansão. Eu começo a correr. Ren fica um pouco para trás, mas quando chegamos, Han estava na porta. Ela fala: Mazuka, por favor, não corra dentro do jardim do patrão Roswald. O patrão acabou de sair. Eu ignoro ela e entro direto. Lá dentro Han iria reclamar, mas é interrompida por Ren que começa a explicar a situação. Han entende a situação, mas eu já estava saindo com as duas katanas na minha cintura. Eu falo: avisa pra Emília sobre os cristais Han. Ren me acompanha até lá. Vou precisar de suporte. Han fala: não, Ren vai ficar e você também. Se isso for um ataque, quem vai defender a mansão enquanto o patrão Roswald estiver fora? Eu olho para ela e falo: eu vou sozinho então, tô nem aí se vou morrer ou não. Se aquelas pessoas estiverem vivas já é o bastante para mim. Ren me encara e fala para sua irmã enquanto eu saio de lá correndo em velocidade máxima: eu vou com ele, minha irmã, você consegue lidar com qualquer pessoa que vier. Enquanto eu corria com velocidade total, eu estava numa velocidade bem alta, talvez a velocidade de um carro. Eu escuto alguém correndo atrás de mim e eu olho para trás e identificar, era a Ren e ela estava numa velocidade bem alta também. Eu falo: que bom que você veio. De qualquer forma, vamos resolver isso rápido. Se você puder me dar um suporte contra os magos que eu não conseguir matar, estará perfeito para mim. Ren concorda com a cabeça. Alguns minutos se passam e a gente tinha chegado na vila. Eu olho para os moradores que estavam em completo pânico. Eu pergunto a um ancião e ele me fala que as crianças desapareceram. Eu olho para a floresta enquanto falo: vou entrar na floresta. Elas devem estar lá. Ren fala: não, nós deveríamos recuar por agora. A gente não sabe o que tem lá. Eu olho para ela e falo: as crianças de lá têm uma vida e sonhos para o futuro. Não vou manchar a vida de crianças inocentes. Eu não os conheço por completo, mas vou salvar eles porque eles são pessoas e eu não vou deixar pessoas morrerem por medo da morte. Entendeu, Ren? Eu pergunto a ela com raiva. Ela sente isso de verdade e ela realmente percebeu que eu não estava mentindo. Ela fala: vou com você, já que você não vai desistir. Eu retiro a katana normal, então pulo a cerca e entro na floresta. Ren fala enquanto retira sua arma de algum lugar: vamos ser cautelosos e rápidos, estas coisas são traiçoeiras. Eu uso magia para melhorar minha visão e percepção. Eu falo: não se preocupa, já lutei com vários tipos de magos, sou um especialista quase, e sei como matar essas coisas rapidamente. Eu avanço, Ren corre logo atrás. Percebo alguns magos pulando para cima da gente e só os corto com alguns movimentos. Ren fica impressionada com minha velocidade de reação. Era quase instantâneo.
Eu continuo correndo sem olhar para trás. Ren vê alguns majos vindo atacar. Ela iria usar algo, mas eles são esmagados por sombras. A força era parecida com ser esmagado por 5 toneladas. Eu não conseguia manter essa magia das sombras por muito tempo, mas já consegui matar alguns majos facilmente. Eu me viro e continuo correndo, e continuou assim até finalmente chegarmos em uma planície. As crianças estavam lá. Eu olho para elas e desfaço as maldições facilmente. Eu olho para Ren e falo: leve elas para o vilarejo. Tá faltando uma criança. Eu iria começar a correr, mas Ren me impede enquanto fala: vamos voltar para o vilarejo e ficarmos por lá. A última criança já deve ter sido devorada. Eu olho para Ren com raiva enquanto falo: isso não é hora para piadas, Ren. Essas crianças deveriam ser protegidas por Roswald, não por mim. Agora eu não vou deixar essas crianças morrerem, não pelo Roswald, mas por elas. Ren olha nos meus olhos. Ela fala: me desculpe, eu fui muito fria com você desde que nos conhecemos. Eu falo: eu não sei porque tenho o cheiro da bruxa. Também não gosto de cheirar a isto, mas eu não tenho escolhas. Agora vou continuar o resgate. Então por favor, leve elas para o vilarejo. Ren concorda e pega as crianças. Eu suspiro e vou andando calmamente onde Meili estava escondida. Ela está deitada e eu só falei enquanto chutava seu rosto: para de ficar se fingindo de desmaiada. Eu sei que você não está fingindo, pirralha. Meili se levanta do chute enquanto fala: você é alguém realmente estranho. Finge que é alguém bom, mas seu rosto é de ouro ódio. Ela sorri de deboche. Alguns majos me cercam. Eu sorrio enquanto pergunto: só isso? Os majos pulam para cima de mim, mas eles param. Eu falo: sabe por que a Elsa não me derrotou? Porque eu congelava o ambiente à minha volta. Seus majos tiveram os órgãos congelados ao ponto de até seus cérebros minúsculos não funcionarem. Eu ando até a frente de Meili, que estava sufocando pelo seu pulmão estar congelando aos poucos, mas eu paro enquanto falo: você me atacar foi uma péssima forma de nos conhecermos, mas vou deixar passar. Agora escute o que vou dizer. Saia daqui, e não volte até receber uma missão de Roswald. Elsa vai vir junto. Quando isso acontecer, Elsa te dará as instruções. Me encontrem nesta floresta neste mesmo lugar neste momento. Eu me viro e saio. Meili estava no chão quase desmaiando, mas estava conseguindo se levantar. Ela estava irritada e eu falei antes de sumir por completo: mande todos os majos para cima da gente, até os mais fortes. Eu preciso ser convincente daqui para frente. Após eu sair do local, Ren apareceu e com ela, um tsunami de majos começaram a nos atacar. Eu sorri internamente por saber que estava correndo tudo conforme o plano. Eu uso a magia de vento, cortando todos os majos em cerca de 15 metros de distância. Eu falei: Ren, fica atrás de mim, e não desgruda. Ela fica perto e usa sua arma para acertar os majos. Eu estava tendo que olhar onde eu iria lançar a magia de vento enquanto fazia cortes com a mão ou os dedos. Era algo para compensar a falta de não falar o encantamento. Eu usava as mãos ou os dedos para indicar os cortes. Eu e Ren estamos tentando lidar com todos, mas era bem difícil. Eu estava começando a ficar sem mana. Eu fecho os olhos e retiro a katana da bainha. Eu coloco magia em mim mesmo e também uso magia na katana, aprimorando seus cortes. Eu falo: plano B, vamos ter que ficar mais físicos. Ren entende e começa a atacar. Eu começo a atacar tudo na minha frente. Eu desvio das mordidas dos majos, enquanto corto eles facilmente ao meio. Eu uso magia de gelo, fragmentos de gelo no ar, congelando os pulmões de majos. Quanto mais eles se aproximavam, eu sorrio e com mais alguns movimentos corto os majos facilmente e abrindo uma abertura. Eu pego no pulso de Ren usando magia de vento, deixo meu corpo mais leve para correr. Ren e eu corremos para longe. Eu ainda usava magia de belo, criando algumas paredes para impedir os majos de passarem. Eu penso com uma cara de nervoso: esses majos são muitos. Eu terei que usar minha katana especial se as coisas piorarem. Eu sinto algo vindo, então paro enquanto olho em volta, mas eu percebo que o ataque não era necessariamente para mim. Eu me viro para Ren e ela estava no meio de um monte de majos. Eu grito o nome dela, mas sem respostas. Eu hesito por alguns segundos, mas retiro a katana amaldiçoado da bainha. Eu estava com a katana amaldiçoado na mão direita e a katana normal na esquerda.
Eu com um único corte mato os majos em cima de Ren. Eu olho para Ren e ela estava desmaiada. Eu olho para os majos vindo. Eram no mínimo 200. Eu falo, andando calmamente até os majos com uma cara bem irritada. Tenho 9 minutos e 40 segundos para matar vocês. Eu desloco do ponto onde eu estava para 5 metros à minha frente. Eu faço um corte da direita à esquerda com a katana amaldiçoado, fazendo alguns dos majos morrerem. Eu viro meu corpo e com a outra espada eu faço vários cortes em um círculo, cortando 10 majos como se fossem nada. Um maju morde meu ombro. Eu olho para ele. Eu senti a dor, mas era algo que eu já estava acostumado. Eu pego o maju e o jogo para cima e os chuto para alguns majos que estavam vindo para cima de mim. Eu faço um corte e mato eles. Eu suspiro. Eu ainda estava cercado e tinha que proteger a Ren que estava desmaiada. Eu penso em algo então após pensar no meu próximo movimento. Então uso um chamaque simples fazendo os majos ficarem cegos. Eu uso estacas de gelo acertando alguns majos em seus órgãos vitais. Eu uso minhas katanas com mais rapidez. Após aquilo eu estava no meio de um campo de batalha. Os majos estavam todos mortos e eu estava bem cansado. Eu estava katana. Tinham-se passado só 2 minutos. Então eu estava com chances imensas de ganhar. Eu fui até Ren e acordo ela. Eu falo: vamos sair daqui. Infelizmente não encontrei a garota, então é melhor pararmos a procura e ir para a mansão. Ren se levanta e me olhando concorda. Eu falo: acho que estou me sentindo forte como um demônio de 10 chifres. Ren fica surpresa e ri disso. Eu rio junto e uso magia de cura nela e depois em mim. Eu estava esgotado. Eu tinha usado muita mana e essa magia de cura gastou o resto. Eu penso: eu fui muito idiota. Eu não estou pensando muito. Eu até posso vencer uma pessoa sozinha, mas com vários inimigos eu tenho que guardar mais mana. Mas espera, eu tô me esquecendo de algo. O cachorrinho, onde ele tá? Eu penso nisso, mas levo um golpe no meu lado esquerdo. Eu fui jogado para bem longe. Eu cuspi sangue. Eu olhei para um maju que me acertou. Era o cachorro, só que com 4 metros de altura. Eu iria falar algo, mas meu machucado estava doendo bastante e eu não tinha mana para usar a magia de cura. E se eu usasse a katana, eu não tinha certeza se conseguiria sobreviver. Ren, ao me ver machucado e quase desmaiando, ela tem um surto de raiva, e um chifre rosa cresce em sua testa. Ela grita enquanto fala com um sorriso macabro: matar repetidas vezes. Eu vendo isso penso em algo. Eu tento acumular um pouco de mana no meu corpo, usando espíritos ao redor. Ren estava massacrando um maju, usava sua arma com maestria bem grande, mas sua forma bestial de demônio a deixava seus ataques por ouro extinto, então ela não conseguia pensar muito quando atacava, ela só ataca para matar. Eu me levanto com dificuldades. Eu tinha conseguido acumular um pouco de mana com os espíritos ao redor. Ren estava prestes a matar o maju e quando ela faz isso se para mim rindo. Ela vai com tudo para cima de mim. Eu deixo o chão a 2 metros de distância congelar. Ren desequilibra e eu uso a magia de vento para derrubar ela com uma rajada bem forte. Ela lança sua bola de destruição para cima de mim. Eu desvio com dificuldades e seguro enquanto com um toque eu congelo a arma. Aos poucos Ren solta por sentir o gelo. Ela se irrita e ataca ainda mais sem pensar. Eu falo com um sorriso: Ren, eu te amo. Ela fica confusa por alguns segundos, mas ela leva um soco com mana imbuída em seu chifre, derrubado Ren com aquele golpe. Eu suspiro enquanto falo: se foder, finalmente caiu. Arrombada do caralho. Desculpa, só estou irritado. Achei que iria perder. De qualquer forma foi bom eu ter deixado ela atacar aquela coisa. Se eles lutassem e eu perdesse, o outro estaria fraco o suficiente para me matar ou demais depois. Eu pego Ren colocando ela nas minhas costas. Eu saio com ela da floresta. As pessoas do vilarejo estavam lá fora esperando-nos sairmos. Eles veem Ren desmaiada e ficam preocupados, mas eles falando que ela só estava exausta, eles acreditam. Eu começo a voltar com Ren nas minhas costas. Os moradores pedem para mim ficar e descansar, mas eu recuso. Enquanto eu estava voltando, vi Emília e Ran no meio do caminho. Elas estavam preocupadas. Eu acenei para elas, e Ran veio com tudo para cima de mim e olhou Ren. Ela perguntou: o que aconteceu? Eu senti que Ren estava morrendo, e depois que ela estava criando chifre de mana. Ela vê uma marca de soco na testa de Ren, e ela olha para mim com raiva enquanto pergunta: o que você fez, Mazuka?
Eu desvio o olhar enquanto tento fazer uma boa atuação e falo. Nada, foi os Majos. Han começa a puxar meu cabelo enquanto falava. Mentiroso, Majos não atacam com os punhos. Emília vendo isso percebe que todos estão bem, então sorri de alívio. Ela estava vindo para cá por ver Han correndo para fora da mansão. Eu vejo Emília sorrindo e sorrio também. Han grita. Tira esse sorriso do seu rosto, você bateu na minha irmã. No outro dia eu estava descansando uma ringa com uma faca. Eu estava ao lado de uma cama. Uma linda garota de cabelos azuis estava dormindo. Esta linda garota começa a acordar. Eu sorrio enquanto falo. Finalmente acordou, bela adormecida. Rei não entende a referência. Ela olha para os lados não sabendo onde está. Então ela me olha, eu estava sorrindo para ela. Ela pergunta, o que está acontecendo? Eu me descontrolei. Eu fico sério e falo. Após eu ter te salvado, eu acabei sendo acertado. Você tentou me defender e acabou usando o seu chifre. Rami falou que você não consegue usar muito bem, então eu sinto muito por ter sido fraco. Ren fala. Não, eu que sou fraca, eu não fui forte o suficiente para me controlar. E se eu fosse forte igual minha irmã, você não teria se machucado tanto. Eu olho para Ren e falo com um sorriso amigável. Ren, eu não tô nem aí se você é fraca ou não, eu errei não você. Eu não posso te culpar por meus descuidos. Ren tenta argumentar falando que sua irmã era incrível e ela era fraca. Eu escuto tudo isso com uma cara triste e falo. Ren, você não deve se ver como uma substituta da sua irmã, eu acho você uma pessoa bem mais incrível que a Han. Ren retruca. Mas minha irmã é muito mais que eu. Minha irmã, se ela não tivesse perdido o chifre, ela seria melhor que eu. Eu falo. Mesmo se Han não tivesse perdido o chifre, eu estaria nem aí pra ela. Eu só me interesso em você. Ren fica surpresa e fala com raiva. Por quê? Por que você tem tanto interesse em mim? Eu respondo meio corado. Eu gosto de você, eu acho que estou apaixonado. Ren fica em choque. Ela pergunta. Como assim? Você acha que me amar vai me fazer eu parar de me odiar? Eu olho para ela enquanto falo com uma voz séria. Não, eu sei disso. Ren iria falar algo, mas eu falo por cima com um sorriso animado. Mas acho que a gente poderia ficar juntos, iguais o demônio azul e o fazendeiro da história que te contei. A gente poderia ficar juntos e abraçados e podemos rir do futuro, Ren. Não só porque eu gosto de você, mas sim porque eu me importo com você e também porque sempre quiser conversar com um demônio. Ren sorri enquanto chorava e ela fala. Você é tão insistente, você é realmente fanático que nem um demônio Kazuma. Eu sorrio e percebo que os olhos de Ren estavam brilhando. Ela se aproximou de mim e ela tocou nossos lábios. Eu fiquei um pouco assustado, mas devolve. Após aquilo eu sorri e olhei para a porta enquanto falava. Olha, se você ficar me olhando com esse olhar irritado, eu vou ficar com medo. Ren fica envergonhada e Ren suspira e sai da sala enquanto fala. Vou deixar os dois pombinhos sozinhos. Ren saiu do quarto. Eu e Ren conversamos o resto do dia. À noite eu estava quase indo dormir. Eu estava sentado na cama e falei. Vou ter um mês para ficar mais forte. Vou melhorar minhas habilidades até o máximo. Eu sorrio enquanto olho para minha mão. Bom, foi isso a teoria. Se gostarem, deem like, se inscrevam se gostaram e comentem para engajar o vídeo. Bom, vou trazer a parte 2 na próxima semana. Eu realmente sinto muito por atrasar o vídeo, mas eu tive o problema da costela enquanto não tive vontade de fazer nada.